Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta quarta-feira para seguir falando de NFL, porque não tem esse papo de que acabou a temporada, acabou... Não. Começou a temporada 2023 e nós temos muitas coisas para falar. Hoje, inclusive, quero falar de algumas novelas que vão se arrastar nos próximos meses. Vai durar até ali o começo da temporada, com certeza envolvendo quarterbacks. E eu quero saber a sua opinião sobre cada um dos cenários que eu vou apresentar. Você pode colaborar com o Toque Passa já deixando aquela curtida nesse vídeo, aquele comentário aqui embaixo, aquela interação que ajuda a gente a vencer o algoritmo do YouTube. Se inscreva no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Compartilha o Toque Passa e também faça parte do nosso clube de membros. Não é caro, garanto para você, não é caro. Tem um botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo e você concorre a prêmios. Tem grupo no Telegram para te bater papo, falando de futebol americano o tempo inteiro. E concorre a prêmios. Já sorteei 2 bolas de futebol americano, uma jersey, com 150 membros vou sortear mais uma jersey, já sorteei, tem sempre sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que é a loja parceiraça do canal. Se você não conhece a Fanatic ainda, aqui embaixo tem o link e cupom de desconto para você também. Então tem sempre alguma coisinha aqui que a gente está fazendo, uma novidade, tem bate-papo, tem exclusividade para quem é membro. Os vídeos são abertos para todo mundo, que eu quero que todo mundo saiba cada vez mais de futebol americano. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo a sua pergunta, eu vou salvar tudo isso aqui. Eu quero instituir, como aconteceu no ano passado, né? Tinha um momento no Toque Parça, as entrevistas, teremos mais convidados neste ano, e tem um momento também de responder perguntas, vídeos só para responder as perguntas que vocês mandam, então deixa aqui embaixo e vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar a falar aqui das notícias. Essa notícia aqui também é uma novelinha, né? A gente já pode abrir até essa parte das novelas falando da cirurgia do Brock Purdy, né? Saiu a notícia de que ele seria operado nesta quarta-feira, mas logo em seguida já veio a informação de que não vai rolar a cirurgia hoje não, tá? Por conta de uma inflamação. O Tom Pelissero, o repórter da NFL Network, revelou que o quarterback apareceu para uma consulta pré-operatória com o Dr. Keith Master, né, que ele é médico da equipe do Texas Rangers, lá da MLB, e ele apareceu nessa consulta antes da cirurgia, e aí foi constatada uma inflamação no cotovelo. E aí foi, não é melhor não fazer agora, não tem como operar inflamado desse jeito. Ele vai voltar no começo de março, né, semana que vem ele deve aparecer de novo para fazer essa consulta, e então fazer a sua cirurgia. E é claro que os 49ers estão de olho, os 49ers estão no aguardo. Já passou um mês ali da lesão do Brock Purdy e a gente não sabe qual que vai ser o futuro ainda. Não se sabe nem ao certo qual vai ser a cirurgia. O Keith Master deve definir qual que vai ser o procedimento quando estiver fazendo a cirurgia. Ele vai abrir, vai olhar e falar assim, isso aqui pode ser uma coisa mais simples. Coisa mais simples, uma cirurgia mais tranquila, 6 meses de recuperação. Isso aí colocaria ele voltando lá para o começo de setembro, voltando para o começo da temporada, mas depois de uns 3 meses ele pode começar a fazer passes e aí ajudaria esse programa de off-season da equipe dos 49ers, né? Pode ter uma competiçãozinha ali para ver se o Purdy vai estar disponível para começar a temporada, ou então ser um reserva no começo da temporada, né? Contra o Lance sendo titular, se vai ter disputa ou não contra o Lance, ou então se a gente vai ter o Lance como titular e o Purdy como reserva, podendo brigar ao longo da temporada. Mas se abrir e a coisa for um pouquinho mais complicada, tiver que fazer uma cirurgia híbrida, como eles falaram, né, que não chega a ser uma cirurgia mais complexa, que tiraria ele por 1 ano e meio, 2 anos fora, pode ter um problema no meio do caminho e aí seria uma cirurgia que deixaria ele fora da temporada. E pode motivar, inclusive, os 49ers a buscar um quarterback veterano. Neste momento, a ideia dos 49ers é ter um terceiro quarterback só lá de garantia, sempre bom, né? Você pode machucar toda hora os seus quarterbacks. Então você teria o Lance e o Purdy e um terceiro. Se o Purdy não tiver, os 49ers podem ir atrás de um quarterback veterano, lembrando que o Jimmy Garoppolo é free agent, então não deve voltar, acabou a era do Garoppolo por lá mesmo, vai pedir uma boa grana também. Vamos ver. Cara, cada dia que passa é um problema, tá? Eu não gosto muito da situação, acho que tá enrolando demais já a situação do Brock Purdy nos 49ers. Uma outra novelinha que a gente tem que falar aqui é uma tradição pré-draft, né? Sempre rola uma notícia de que o time X está interessado no prospecto Y, que, cara, é um top 5, sendo que o time X tem escolha lá no final do draft. Ele pode fazer uma loucura, pode ir atrás de alguém. E a notícia que saiu é que a equipe do Dallas Cowboys estaria interessada, curiosa, intrigada com relação ao quarterback C.J. Stroud, né? Quarterback que concorreu ao prêmio Heisman na última temporada, quarterback de Ohio State, que
deve ser pick número 1 ou 2 ali entre os quarterbacks, né? Deve ser um dos primeiros quarterbacks selecionados neste draft. Os Cowboys têm a pick 26 apenas, tá? Tem, né? Mas é claro que eles não ficaram contentes com relação ao Dak Prescott na temporada passada. Pessoal, eu lembro que eu vou voltar lá na rodada de Wild Card, no pós-Wild Card, que eu coloquei ele em 7º entre os quarterbacks que iam pro divisional. O pessoal ficou bravo. E aí ele entregou a paçoca contra os 49ers, né? Ele teve uma temporada, juntando temporada regular e playoffs, foram 28 passos para touchdown, 17 interceptações, e ele deixou muito a desejar no jogo contra os 49ers. Chances reais dos Cowboys passarem, foi um jogo de placar apertado, em que o Brock Purdy sentiu um pouquinho ali, tomou a pressão da defesa dos Cowboys, tinham a chance de avançar, mas foram 2 interceptações do Dak Prescott, né, indefensáveis, não tinha desculpa pro Dak, foi besteira dele mesmo, então a galera não tá muito contente com o Dak. Qual que acontece, né? Eu confio bastante. A notícia veio dali do Mike Fisher, né? Que é da Sports Illustrated. Confio bastante. É um repórter que tem ali sua história. Só que me cheira muito a balão de ensaio. Isso rola muito, né? O que acontece? O Dak Prescott vai entrar no seu 3º ano de 4 de um contrato. No contrato de 4 anos, está no 3º ano agora. Ele vai receber 31 milhões de dólares nessa temporada. Só que o impacto dele em folha é de 49,13 milhões de dólares. No ano que vem é de 52,13 milhões. Então é bastante pesado, já começa naquela história de discutir uma extensão contratual até para jogar esse cap lá para frente, né? Você dá uma pressão, cara, diminui um pouquinho aqui o seu impacto em folha, vamos renegociar, cobra um pouquinho menos, você veio de um ano ruim, seria o momento da equipe dos Cowboys conseguir. Eles perderam esse timing na vez que eles foram renovar esse contrato. E tiveram que pagar mais do que poderiam pagar. Né? Mas ali não tinha muita opção. Os Cowboys foram meio que obrigados a dar esse contrato pro Dak Prescott. Agora talvez seja o momento ideal. E aí você solta essa história. Tô interessado no Stroud. Vai rolar? Não sei. Inclusive, no Mike Fisher, nesse relato que ele conversou com alguém dos Cowboys, rola assim, ó. Não sei como, mas os caras têm interesse. É isso, né? É difícil imaginar que os Cowboys vão conseguir. As picks dele no draft não são das melhores, né? Tem 26, 58, se não me engano, mas assim, não dá para trocar, teria que trocar já o futuro, os pick no próximo draft, e teoricamente você vai ser um time melhor, então sua pick não vai ser tão interessante assim. Eu acho pouco provável que você tenha chance. Mas você solta essa história, ó. Os caras estão pensando em um quarterback no draft. Estão pensando na possibilidade lá na frente. E aí traz o Dak para conversar, põe a mesa de novo, renegocia alguns termos do contrato. Eu acho que esse é o cenário mais plausível. A pick número 1 do draft, que pode ser o Stroud, que pode ser o Bryce Young, pertence hoje ao Chicago Bears. O Chicago Bears que promete uma novelinha também, porque se tivessem os Texans, eu até falei isso aqui na época, né? Que se tivessem os Texans ficado com a pior campanha, e a pick número 1, né, consequentemente, a gente sabia muito bem, eles iam pegar um quarterback, seria o Bryce Young e acabou, não tem história, não vamos discutir nada que vem pela frente. Com os Bears tendo essa primeira pick, abre bastante espaço, ajuda bastante a ganhar cliques, notícias, vão girar bastante as informações, porque a gente não sabe o que o Chicago Bears vai fazer com essa first pick. Eles vão draftar alguém? Pode rolar isso aqui. Eles vão trocar com um time que esteja um pouquinho mais desesperado e quer o Bryce Young, quer o CJ Stroud e queira essa escolha de número 1. Então você faz um trade down, pega escolhas e acumula capital de draft para reforçar mais ainda o seu time. Ou então você vai lá e busca um quarterback pensando em trocar o Justin Fields. Esse cenário tem ganhado força cada vez mais. Inclusive eu estava lá em Phoenix, né, no Super Bowl, e rolou o Senior Bowl naquele final de semana. E no dia seguinte, cara, ficou mais quente, né, nos bastidores da mídia, o papo de que cada vez mais provável que o Fields seja trocado. A gente não sabe até que ponto é balão de ensaio, até que ponto é informação, até que ponto você solta essa fumacinha para vir alguém interessado e falar assim, ó, cara, quanto é que vocês querem pelo Fields? Eu posso oferecer isso, né? Agitar uma coisinha aí, você pensar melhor. Mas é uma decisão que eu particularmente gostaria. Eu acho que faz sentido, né? Você tem hoje o Fields, que ele não é uma decisão do general manager do Ryan Poles, que chegou no ano passado, o Fields já estava, nem do técnico Matt Eberflus.
Os dois não têm compromisso nenhum com o Justin Fields. Ele fez um bom ano passado? Sim, fez um bom ano, um ano interessante, mas ele é a solução para o seu time em longo prazo? Ele é o franchise quarterback que a equipe dos Bears nunca teve? Eu não sei, eu tenho dúvidas. O Bryce Young pode ser, o Stroud pode ser, e aí você pode ficar pensando, cara, será que não valia a pena eu resetar esse processo todo da formação da equipe do Chicago Bears e colocar a minha cara, né? O Pauls pode estar pensando isso, conversando com o Eberflus, a gente coloca a nossa cara aqui e faz essa equipe. Não tem que se preocupar no final do ano, dar opção de quinto ano para o Justin Fields, não tem que se preocupar em renegociar um contrato, pensar uma coisa na frente. Não, você empurra isso aqui com a barriga, vai decidir lá para frente. Lógico, perde um aninho ali, porque você vai ter que adaptar ali o Bryce Young ou o CJ Stroud, mas o ponto principal você pode ficar mais um ano com o Fields. Vamos colocar assim, seria mais seguro pro General Manager, né, pro Pauls, ficar com o Justin Fields nesse ano. Se não der certo, você guarda essa carta de não era coisa minha, não era problema meu, isso aqui é herança maldita da outra gestão, pro próximo ano. E aí você busca o quarterback no próximo ano e vai tocando a sua vida lá. Só que aí você atrasa em pelo menos mais um ano, teoricamente 2 anos, a sua reestruturação de time. E você pode adiantar esse processo quando você já tem a primeira escolha do draft e você tem nomes interessantes na posição de quarterback. Então esse cenário eu acho bem plausível. Qual vai ser a decisão? A gente não sabe. E a gente com certeza vai ficar discutindo aqui nos próximos 2 meses o que vai acontecer. Os próximos dias, ele tá chegando no finalzinho do mês, vai começar lá a época do Combine, vai ter muita discussão de novo, vai ter papinho aqui, vai virar isso aqui, vai virar aquilo lá. Já tem notícia do Justin Fields falando, algumas coisas do gênero. A gente tem que ficar de olho. Essa novela promete ser uma das mais interessantes nessa off-season. E a dança dos quarterbacks promete ser bastante interessante. Tem quarterback já tentando sua recolocação no mercado de trabalho, como é o caso do Derek Carr, já fez visita no Saints, já fez visita no final de semana último aqui, foi lá para Nova York visitar os Jets, mas segundo o próprio irmão dele, né, o David Carr, que trabalha na NFL Network, ele falou que esse processo aqui vai ser mais longo do que ele tá pensando, tá? Ele não vai tomar decisão tão rápida assim, e eu também acho que não faz nem sentido pro Derek Carr, nem sentido para os outros times. Aliás, os Panthers também são outro time que pode ter interesse, né? Teve a entrevista lá do Frank Reich, ele não falou de convidar o Carr para fazer uma visita, mas deve rolar. O Derek Carr, que a gente lembra, pode conversar com os times nesse momento, porque ele tá sem contrato, né? Ele foi dispensado, ele não é um cara que vai virar free agent na virada do ano. Não, ele foi dispensado, ele não pertence a ninguém, então ele pode sentar para conversar com todo mundo, enquanto os outros quarterbacks, como por exemplo o Jimmy Garoppolo, não pode conversar com ninguém ainda. Tem que ficar esperando só os 49ers, e aí lá no comecinho de março que você vai poder ter o período lá de conversa com as outras equipes. Então o Carr está se adiantando e já abrindo algumas portas, avaliando algumas propostas, alguns cenários. Mas faz sentido que ele queira ouvir outras equipes, né, para analisar a melhor proposta, não só financeira, como aquele resultado melhor dentro de campo, né, por exemplo, chegar nos Jets neste momento seria uma coisa interessante. Os Jets não foram para os playoffs no ano passado por conta de lesões, né, e do lesado Zach Wilson, que acabou prejudicando bastante o time. Mas eu acho que o ponto principal não é nem só isso, né, a gente tem uma pecinha ali no dominó que ela tem que ser a primeira a cair. Ela caindo, tudo tende a se arrumar, todas vão se encaixando automaticamente, e essa peça se chama Aaron Rodgers. A gente tem que esperar ele sair do quarto escuro dele, da viagem de chá, a gente não sabe o que está acontecendo com o Aaron Rodgers, qual que é a parada que ele está pegando, e a gente vai ter que esperar a decisão dele. E daquela cabecinha pode sair muita coisa. Ele pode chegar e falar aqui, tô aposentado, vou apresentar programa na TV. Tô aposentado e vou virar artista. Tô aposentado e não vou fazer porcaria nenhuma. Não, quero voltar pros Packers, tá tudo bem, quero tocar minha vida aqui, com aquele meu contratinho bom lá e vou seguir a vida. Ou então ele pode chegar pros Packers e falar assim, olha, cara, nem sei o que vocês querem, mas eu também quero sair, vamos chegar no meu acordo e vamos embora, né? Todas as possibilidades estão abertas envolvendo o Aaron Rodgers. E por isso mesmo, a gente não deve esperar uma decisão dos outros times sobre quem vai ser o seu quarterback. Vou atrás do Derek Carr. Muitos falaram assim, os Jets tinham que tomar... vai lá e acerta com o Carr antes de que o Rodgers decida o futuro dele, vai lá e já acerta o cara.
E correr um risco desse, você imagina só se você acerta com o Carr no dia seguinte, o Rodgers fala que tá no mercado e ele vai pros Raiders. Como é que você explica para sua torcida que você pegou o Derek Carr e nem lutou pelo Aaron Rodgers? O ponto é isso, o Rodgers pode escolher jogar em outro time, mas você tem que fazer sua parte, você tem que perguntar e você tem que brigar para ter o melhor quarterback, que é o Aaron Rodgers. O Rodgers não quis vir aqui porque a camisa 12 não pode ser usada, então por isso que ele preferiu ir para os Raiders. Ok, pode rolar esse papo, mas você tem que lutar, você tem que brigar pela melhor. E os Jets, neste momento, são a menina bonita no baile. Essa é a informação mais interessante, né? Eles que podem escolher. Eles vão poder escolher com que par eles vão dançar. O ponto é esse. Eles podem escolher, porque é um time que tá arrumadinho, é um time que tem muito potencial. Não tem motivo para os Jets saírem correndo e fechar com o Carr, tá? Espera o Rodgers. Mas aí o Rodgers decidiu que vai aposentar, ou então que ele vai ficar nos Packers mesmo. E aí o Derek Carr aceitou a proposta dos Saints, dos Panthers. Pode rolar. Só que aí você tem outras opções. Por exemplo, eu gosto de Jimmy Garoppolo. Vamos ser sinceros, botar na balança aqui. Jimmy Garoppolo ou Derek Carr? Não vejo tanta diferença, tá? Talvez, em alguns momentos, eu vá preferir até o Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo com um time arrumadinho já chegou mais longe. Derek Carr, nunca vi chegar tão longe, conseguir tantas coisas. Então eu não teria problema nenhum. E eu acho que o Jimmy Garoppolo cai bem nos Jets, tá? Ali com o Hackett, eu gosto, né? O Saleh já conhece o Garoppolo, eu acho que dava muito certo. E o Garoppolo também não é o cara que vai ser procurado por todo mundo, né? Por mais que ele seja tão bonitão assim, ele deve estar sentindo uma situação mais diferente na vida dele, mas ele tá no rebote, tá esperando que sobrar, cair no colo dele. Eu acho que cairia bem na equipe dos Jets. Isso sem falar do drama de alguns jogadores que vão receber tags, né? Que podem receber tags, que devem receber. Aliás, a tag já abriu o período de tag nessa terça-feira. Estamos esperando aqui quem que vai ser tagueado pelo time para começar aquela briga que não quer jogar com tag. Lamar Jackson, por exemplo, ainda não saiu nenhuma informação, mas ele deve receber a tag. O novo coordenador ofensivo dos Ravens, o Todd Monken, deu entrevista coletiva na terça-feira, se apresentando lá no clube, elogiou demais, falou que, cara, o Lamar é elite, ele é um cara que é subvalorizado como passador, eu gosto muito dele. E falou também que não teria problema, ele só vai se preocupar se o Lamar Jackson não aparecer um dia antes da temporada começar. Mas se tiver algum holdout, tá tudo tranquilo, conheço a qualidade do jogador e ele vai conseguir, se arrumando, ficando direitinho, eu vou conseguir jogar com ele. Os Ravens tentaram renovar o ano passado, para quem não sabe muito bem essa história, tentaram renovar o ano passado com o Lamar Jackson. O Lamar bateu o pé para ter um contrato próximo do Deshaun Watson. Ponto principal, dinheiro 100% garantido. Mas isso não vai rolar, Lamar, por alguns motivos, né? Em primeiro lugar, porque, até os donos de times lá de franquias já foram brigar com o pessoal dos Browns porque não se dá um contrato 100% garantido, porque você tem que deixar todo esse dinheiro parado numa conta lá. O dinheiro garantido tem que ser depositado naquele momento e ele fica preso, né, para garantir o contrato do jogador. E o dono de time não quer deixar tanto dinheiro parado lá. Segundo lugar, esse contrato que os Browns deram é um sinal de desespero. Desespero, eles precisavam de um quarterback. Isso era fato. Eles queriam Deshaun Watson, eles queriam um fato novo, era o Deshaun Watson, e eles deram um contrato. O Watson já tinha rejeitado os Browns até os caras apresentarem. Mas e se eu te der a vida inteira? Se eu tiver toda essa grana, você não quer? E aí ele foi lá e foi pra Cleveland. E o terceiro ponto, porque o Lamar Jackson não teve o ano que ele esperava. Ele imaginou, ele deu aquele blefe, ele trucou ali, porque ele sabia que ele ia conseguir fazer um bom ano, e aí falou, vou fazer um ótimo ano aqui, aí o ano que vem os caras vão ser obrigados a me dar o contrato que for, mas não teve isso, né? O time não engrenou, ele sofreu com lesões também, ficou de fora de momentos importantes, inclusive nos playoffs, não jogou as partidas ali com problema no joelho, tem todo esse questionamento, então neste momento o valor de mercado do Lamar Jackson talvez seja menor do que no ano passado, né? Acho que a proposta que eu faria para ele neste ano seria menor do que o que eu faria no ano passado, inclusive pela situação de mercado. Por exemplo, o Lamar no ano passado eu pensava assim, cara, encaixava nos nos Dolphins, hein? Se ele fosse para os Dolphins dava certinho ali, dava para rolar uma troca, ele queria jogar lá em Miami também, mas hoje eu vejo os Dolphins mais inclinados a ficar com o Tua
se o Tua estiver bem, mas aparentemente ele tá bem, então fica com o cara lá, não tem por que você dar tanta coisa em troca do Lamar Jackson. Então, esse cenário me coloca um pouquinho em dúvida com relação ao contrato do Lamar. Para mim, o melhor para ele seria ficar lá em Baltimore mais uma temporada. Quem também tem problemas aqui para negociar contrato envolve o Daniel Jones. Daniel Jones, que quem diria, né, cara? Tá sendo procurado pelos Giants para receber um novo contrato, e as notícias são de que ele está até trocando de agente, de agência de empresários, porque ele quer receber algo perto de 40, 45 milhões. Aí você tá maluco das ideias, né, Daniel Jones? Aí, vamos ser sinceros, você tá completamente trololó, talvez tenha tido um problema de concussão, porque não faz sentido você pedir um valor desse aqui, tá? O Daniel Jones foi bem no ano passado, foi o 7º em QBR, foi ameaça com passes, com as pernas, conseguiu bons resultados, jogando com um grupo de recebedores que era muito questionável, mas o mérito disso aqui tudo eu jogo pro Brian Daboll. A gente viu uma amostra muito ruim de Daniel Jones até a chegada do Brian Daboll. Ele mudou esse jogo. Então, eu acho que ele deve muito isso aqui. Contrato que eu daria hoje para ele, na casa dos 35 milhões, até 32 milhões e meio, né? Daria por volta de 35, no máximo estourando 35 milhões. Você teria que dar uma caixinha ainda pro Brian Daboll, porque, né? Cara, o Daniel Jones, neste momento, era para estar rodando na liga como um Trubisky, sabe? Buscar uma vaga de suplente aqui, suplente lá, sem grandes coisas pro Daniel Jones. Eu acho que o melhor pro Daniel Jones é seguir em Nova York, porque vai treinar com um treinador que já mostrou que conhece ele, que sabe tirar o melhor. E também é bom para os Giants ficarem com ele, porque os Giants têm escolha número 25 no draft. Não vão pegar um quarterback que mude a vida deles nessa primeira rodada. Nem seria motivo. Busca outras peças que você precisa reforçar na sua equipe. E aí, cara, você mantém um quarterback que já conhece o elenco, conhece o grupo, conhece o sistema, conhece o playbook, conhece o treinador e sabe entregar. Se não funcionar nos próximos anos, você vai trabalhando outro cara. No próximo draft, pega algum quarterback, vai evoluindo esse cara, tenta uma troca lá pra frente. Então acho que seria o melhor cenário para os Giants e para o Daniel Jones que eles continuassem lá juntos em Nova York e as coisas funcionariam melhor no meu entendimento. Mas existem muitas e muitas possibilidades durante essa off-season. Existem outros casos, tem gente falando que os Patriots podem trocar, que os Raiders teriam interesse em pegar o Mac Jones, né, para colocar lá o Daniels trabalhando com o Mac Jones, com quem ele teve um bom primeiro ano de calouro. Pode ser uma troca, os Patriots ficariam com o Bailey Zappi. Tem a equipe dos Buccaneers precisando de quarterback também, os Titans precisam de quarterback, os Falcons não sabem o que vai ser do futuro. Muita gente precisando de quarterback, muito quarterback no mercado, uma boa free agency, promete ser bem interessante e promete ser cheio de novelinha. Quero saber a sua novela favorita dessa off-season. Deixa a sua opinião e a gente volta na sexta-feira. Se tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo que a gente responde em vídeo na próxima edição, na sexta-feira aqui no Toque Passa. Valeu, aquele abraço!